Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá, me chamo Vitor. Irei apresentar para vocês hoje o meu trabalho que foi submetido para ser publicado no livro de atas desse evento. O título é A Ocupação e Ideologia: Reflexões acerca da ocupação do Japão e a busca pelo uso e controle de instituições. Devo dizer que, como recém-graduado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, esse trabalho é um resultado direto da minha pesquisa de monografia que eu fiz durante a graduação. Então, para começar, quero falar do objetivo desse trabalho, que é apresentar reflexões acerca do processo de busca pelo controle e reforma de múltiplas instituições do Japão, justamente nesse período, que vai de 1945 até 52, que é a ocupação do Japão. Para alcançar esse objetivo, eu quero que a gente compreenda como começa e como termina o conflito entre os Estados Unidos e o Japão e como ocorre a transição da Segunda Guerra Mundial justamente para esse período de ocupação. Também quero que a gente conheça quais eram os planos e os objetivos que os Estados Unidos tinham com essa ocupação e que a gente possa, a partir deles, investigar a maneira como a autoridade americana lidou com certas instituições nesse contexto. Então, vamos falar desse conflito entre os Estados Unidos e o Japão na Segunda Guerra Mundial. Entre 1940 e 41, então os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos quanto o Japão estavam em lados opostos, ou seja, começaram a Segunda Guerra lutando em lados contrários, mas não guerreavam diretamente, eles não batalhavam diretamente. Vai ser somente com o ataque à base militar de Pearl Harbor, na data de 7 de dezembro de 1941, que essa situação vai mudar. Então, a gente tem aqui ilustrado, né, essa capa do jornal Columbus, que na data do dia 8 de dezembro de 41, os Estados Unidos declara guerra ao Japão e vice-versa. O Japão também declara guerra aos Estados Unidos. Então, desde então, eles se tornam inimigos declarados, de guerra. Essa nova fase, de 1941 até 43, vai ser marcada por grandes intensivos e ofensivas do Japão, em dois frontes diferentes. O primeiro no Oceano Pacífico, então toda essa área aqui banhada pelo Oceano Pacífico, vai ser palco de diversas batalhas navais, mas também e principalmente em territórios do leste asiático. Toda essa parte que pega a China, Índia e o Mianmar vai ser palco de muitas invasões e também crimes de guerra do Japão durante toda a Segunda Guerra Mundial. Isso é importante porque daqui a pouco nós vamos falar do Tribunal de Tóquio, que teve como objetivo julgar justamente os responsáveis por esses crimes. Então, de 1943 e 44, com a Declaração de Kairo e a união, das potências aliadas, no objetivo único de derrotar o Japão, né? A Declaração de Kairo é isso, eles se unem justamente para focar forças e derrotar o Japão, acaba enfraquecendo, essas ofensivas, que o Japão vinha fazendo desde 41, que vai ocasionar, que é o que a gente vai falar agora, na parte final da guerra, com as bombas atômicas, o fim de uma guerra e o que a gente vai ver que é o início a uma nova guerra, a guerra ao militarismo, né? Uma guerra ideológica, né? Diferente da Segunda Guerra Mundial, que a gente está falando de uma guerra realmente física e tal que aconteceu. Em julho de 1945, os aliados vão emitir a famosa Declaração de Potsdam, foi uma carta enviada ao Império Japonês que fazia algumas exigências para o Japão. Eu destaco aqui três, que é a rendição incondicional das suas forças armadas, a eliminação de toda a autoridade que era detida pelos líderes militares, aqui é bem excludente, somente a autoridade dos líderes militares devia ser eliminada,
E também a remoção de todos os obstáculos para o aflorar de tendências democráticas no país. Essa carta, essa declaração foi enviada ao Império Japonês, contudo, o Japão escolheu não respondê-la, nem a aceitou, nem a rejeitou, o que deixou numa situação complexa em que os Estados Unidos se viu com duas opções, né? O Harry Truman, o então presidente dos Estados Unidos, vai falar que ele tinha dois planos: o plano de invadir o Japão com diversos militares, né, atracar militares em suas praias e fazer uma invasão em direção ao interior do Japão para cercar o Palácio Imperial e fazer com que assim o Japão finalmente se rendesse. Ou o segundo plano, né, o plano B, que de fato aconteceu, que foi o uso das duas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. Isso já é muito conhecido, essa história, mas o que é pouco conhecido, e por isso estou falando dela, é que o então presidente Truman diz que não ter permitido usar as bombas atômicas na cidade de Tóquio, justamente por temer que as bombas atingissem o Palácio Imperial, que é até hoje a casa do imperador, justamente porque ele não queria ocasionar na morte do imperador. Ele via a possibilidade de utilizar o imperador e por isso as bombas foram usadas em outras cidades. Ainda sobre as bombas, ele fala: o antigo exército do Japão tinha tanto controle do país que lançar as duas bombas era a única coisa sensata a se fazer na concepção do Harry Truman. Então, o que é importante que fique aqui é essa ideia de manter o imperador vivo, não correr o risco de matá-lo para poder usá-lo na ocupação, que a gente vai ver já já, e a clara definição de um inimigo por essa fala aqui: o antigo exército, os militares, que é essa força que deveria ser e foi exterminada pela ocupação do Japão. Falando agora sobre os planos para a ocupação, nós vamos aqui, eu selecionei aqui alguns principais objetivos que foram todos retirados desse documento que está disponível online pelo acervo da Biblioteca da Dieta Nacional, o documento que se chama Problemas Político-Militares no Extremo Oriente, a política inicial dos Estados Unidos em relação ao Japão pós-rendição. Esse documento fala que tem como principais objetivos a ocupação, número um, o estabelecimento de um governo indireto, que retoma essa frase do Harry Truman, um governo indireto através do imperador Hirohito. O Truman não queria ele morto justamente para que ele existisse como parte de um governo indireto, que nós vamos ver melhor depois. Desmilitarização da economia japonesa, ou seja, acabar com o esforço de guerra e fazer com que a economia japonesa se liberalizasse, por assim dizer, fosse aberta ao capital estrangeiro. Também queria a abolição do militarismo e ultranacionalismo, queria exterminar essas ideologias de uma vez por todas. Também o encorajamento de tendências liberais e processos democráticos, isso era para ser uma coisa que acontecesse simultaneamente, né? O abandono do militarismo e o abraçar de tendências liberais. Por último, destaco também o objetivo de julgar aqueles responsáveis pelos crimes de guerra do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. É justamente o que eu quero falar a seguir com o Tribunal de Tóquio. Tribunal de Tóquio, que, semelhante ao Tribunal de Nuremberg, que julgou os nazistas, foi o tribunal que aconteceu em Tóquio com o objetivo de julgar os criminosos de guerra do Japão em si. As suas atividades começaram em 1946 e terminaram em 1948, com um total de 26 acusados, todos eles militares, generais, coronéis, líderes do exército e suas outras forças armadas. Todos esses 26 foram condenados ou a enforcamentos ou a prisões perpétuas, com exceção de dois, que morreram por causas naturais durante o processo, do tribunal. Mas por que que o Tribunal de Tóquio é tão importante para esse trabalho? Justamente por isso aqui. Antes do tribunal iniciar mesmo suas atividades, o nome do Hirohito, do imperador Hirohito, foi retirado dessa lista, que em vez de ser 26
tinha 27 nomes. O primeiro nome era o do imperador Hirohito e foi arbitrariamente excluído justamente por interesses em utilizá-lo como uma ferramenta da ocupação. Passando mais para frente, né, o imperador ele vai ter um papel fundamental nos planos da ocupação e é sobre isso que nós vamos falar a seguir. Outra instituição que a ocupação visou reformar foi justamente a Constituição, né, a estrutura política do Japão. Então, em 1946, os Estados Unidos ordena que Hirohito promulgasse a nova Constituição japonesa. É justamente isso que vemos aqui na fotografia acima. Hirohito está aqui em cima no palanque dando o discurso que vou falar a seguir, justamente para os membros desse órgão, a Dieta, né, o órgão principal órgão legislativo do Japão até hoje. Nessa ocasião, Hirohito fala: esta Constituição conduzirá os negócios nacionais na linha invariável da democracia. É desejo meu, juntamente a meu povo, construir uma nação de cultura temperada pelo senso de moderação e da responsabilidade dedicada à liberdade e à paz. Então, esse e outros discursos, como esse, que não, infelizmente não posso trazer, mas que aconteceu em 1947 na cidade de Hiroshima, como podemos ver aqui ao canto direito, o atual Museu e Memorial da Bomba Atômica. Hirohito fala para um mar de pessoas sobre a importância de abraçar a ideia trazida pelos americanos de reformar e rejuvenescer o Japão, abandonando as raízes militares anteriores e abraçando essa ideia liberal, democrática, que visava sempre a paz e não a guerra. Então, o que eu quero dizer com isso é que tanto a reforma da Constituição quanto o uso da instituição imperador é, é, foi feita justamente para conferir legitimidade ao governo americano. Mas essas duas instituições não foram as únicas. Nós temos também outras duas muito importantes que sofreram com controle e reforma americana durante esse processo. A primeira é a polícia, que a antiga polícia, né, era centralizada pela Casa Imperial, era controlada pela Casa Imperial durante a Segunda Guerra Mundial e tinha a fama de ser muito brutal, uma polícia muito violenta, que foi transformada pela ocupação justamente por ser percebida como peça fundamental para a manutenção da democracia, né? Tendo em vista a reforma da Constituição, os americanos viam que era necessário a atuação de uma polícia que pensasse no Japão como um Japão democrático também. Então, eles precisavam abandonar essa visão radical anteriormente relacionada com a polícia da guerra. É, Apesar de apenas no segundo ano da ocupação começarem realmente as reformas na polícia, ela foi extremamente descentralizada e reeducada. Eu indico aos interessados a leitura do livro A Polícia na Ocupação do Japão, do autor e historiador Christopher Aldous. Prosseguindo, né, agora falando do sistema educacional, nós tivemos uma total proibição durante a ocupação de livros didáticos que circulavam durante a guerra, que eram livros relacionados a essa antiga linha no poder de militares radicais. Então, o sistema educacional precisou ser reformado, pelos americanos, na visão deles, justamente para formar cidadãos liberais, e que assim concretizando a caça a essa ideologia militarista, né? Tanto o sistema educacional, a polícia, a Constituição e o imperador foram quatro instituições que foram progressivamente sendo controladas e reformadas de dentro para fora com o objetivo de transformar o Japão e ensinar as novas gerações a reproduzir aquilo que os Estados Unidos pensava como o melhor.
Por fim, eu quero falar desse tripé, só para sintetizar minha apresentação. A ocupação só existiu porque definiu um vilão claro, os militares, um herói que foi salvo pelos americanos das amarras militaristas e ofereceu um futuro promissor aos japoneses. Com isso, encerro a minha fala, apresentando aqui as referências bibliográficas que foram diretamente citadas nesse trabalho. Muito obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.